O coração daquele milionário quase parou quando viu uma menininha com a mesma marca de nascença que ele carrega no braço desde criança. Com a voz embargada, ele perguntou: "De quem você é filha?" A resposta que ouviu mexeu com tudo dentro dele e fez seu passado voltar com força total. Rodrigo nunca curtiu muito aparecer em evento beneficente. Não era que ele não se importasse, ele até ajudava bastante por trás dos panos, mas esse tipo de coisa cheia de fotógrafo e gente se exibindo deixava ele meio travado. Mesmo assim, naquele sábado ele foi. O convite veio do Instituto Luz do Amanhã, uma ONG que ajudava crianças carentes da Zona Sul de São Paulo. Ele tinha feito uma doação grande no mês anterior, e insistiram que ele fosse ver de perto onde o dinheiro estava sendo usado. Chegou no local de camisa polo azul, calça jeans e tênis. Tentava parecer mais normal, mais gente como a gente, mas ainda assim todo mundo notava que ele era diferente. O carro dele era diferente, o jeito de andar era diferente. Até o relógio discreto custava mais que o salário de todo mundo, ali somado. O lugar era uma escola simples, reformada às pressas para parecer apresentável. Tinha brinquedos espalhados no pátio, voluntários distribuindo cachorro-quente, pipoca e refrigerante. Música infantil tocando num volume meio alto, demais. Rodrigo circulava meio sem jeito, sorrindo de canto, apertando mãos, tirando fotos com algumas crianças. Queria ir embora logo, mas fingia estar à vontade. Foi quando uma garotinha de trança, vestida com um vestidinho roxo com bolinhas brancas, correu até ele para pegar uma boneca. Ele esticou o braço para entregar, mas quando ela pegou o brinquedo e virou de lado, Rodrigo parou. Literalmente parou. O tempo meio que congelou por uns segundos. Ele olhou fixo para o braço esquerdo da menina. Tinha uma marca ali, uma manchinha de nascença, meio arredondada, bem abaixo do ombro. Era exatamente igual a que ele tinha. Rodrigo deu um passo para trás. Sentiu um frio na barriga, uma tontura leve. Olhou para a própria marca no braço, depois para a da menina. Estava ali, clara, igual. Ele ficou em choque. A menina nem percebeu. Saiu correndo com a boneca, rindo, chamando uma mulher que estava sentada num banco perto dali. Rodrigo, sem pensar, foi atrás. Chegou mais perto, olhando de longe. A mulher que a menina chamava parecia cansada, meio abatida. Tinha uns 30 e poucos anos, usava uma calça jeans surrada, uma blusa larga e cabelo preso num coque desarrumado. Ela sorriu para a filha, pegou a boneca e abriu os braços para abraçá-la. Rodrigo gelou. Não podia ser. Aquela mulher era a Carolina. O coração dele disparou. Sentiu a garganta apertar. Ficou parado, olhando sem saber o que fazer. Fazia mais de 7 anos que não a via. A última vez tinha sido no aeroporto, quando ela o levou até o portão de embarque e disse: "Boa sorte". Depois daquilo, sumiu. Sem ligação, sem mensagem, sem nenhuma explicação. Ele procurou, tentou entender, até se revoltou por um tempo. Depois engoliu tudo, dizendo para si mesmo que era passado. Mas agora o passado estava ali, a poucos metros dele, abraçando uma garotinha com uma marca de nascença igual a dele. Rodrigo se afastou devagar, confuso. Precisava de ar. Pegou o celular, foi até o carro, entrou e fechou a porta. Ficou alguns minutos ali, parado, com a testa encostada no volante. Não conseguia pensar direito. A cabeça girava. Será que era mesmo a Carolina? Será que aquela menina podia ser... Não. Ele balançou a cabeça. Isso era loucura. Coincidência. Só isso. Marcas de nascença parecidas existem aos montes. E se fosse mesmo a Carolina, por que ela nunca contou? Por que não procurou? Por que sumiu daquele jeito? Pegou o celular e ligou para um cara da equipe, dele, Marcelo, que era praticamente seu braço direito. Pediu para ele descobrir tudo o que pudesse sobre a menina e sobre a mulher que estava com ela. Nome, endereço, tudo. Marcelo não questionou. Só disse: "Deixa comigo". Rodrigo desligou e olhou de novo para o prédio da escola. A música infantil ainda tocava,
As crianças corriam de um lado para o outro. Tudo parecia continuar igual, como se nada tivesse acontecido. Mas para ele, tudo tinha mudado. Algo ali não fechava. Algo muito importante estava escondido, e pela primeira vez em muito tempo, Rodrigo sentiu que precisava saber. Não por curiosidade. Era algo mais fundo. Uma sensação no peito que ele não conseguia explicar. Era como se, de repente, o mundo tivesse dado uma volta completa sem ele perceber. E a menina? Ela tinha um sorriso fácil, doce, igual ao de Carolina. Será que era só impressão? Rodrigo lembrava bem daquele sorriso. Lembrava da forma como ela o fazia rir sem esforço. Lembrava do jeito que ela dançava pela casa com música alta e do quanto eles sonhavam com o futuro. Lembrava, acima de tudo, do vazio que sentiu quando ela sumiu. Enquanto isso, Ana Luísa, esse era o nome da menina, ele tinha ouvido alguém chamar. Brincava tranquila, sem saber que sua presença tinha balançado o mundo de um homem que ela nem imaginava quem era. Mas o olhar de Rodrigo agora estava fixo. Ele não ia embora sem entender o que estava acontecendo. Alguma coisa estava muito errada. Ou muito certa. E ele precisava descobrir qual das duas. Rodrigo não dormiu aquela noite. Deitou cedo, mas ficou virando de um lado para o outro, olhando para o teto, com a cabeça a mil. A imagem da menina com a marca no braço não saía da cabeça dele. A cada vez que fechava os olhos, via a criança correndo com a boneca, e depois aquela mulher sentada no banco. Era Carolina. Não tinha como negar. O rosto dela estava igual, só um pouco mais cansado, mais abatido. Mas era ela. Às 6 da manhã, levantou sem nem esperar o despertador tocar. Foi direto para a cozinha, tomou um café forte e ligou para o Marcelo. Conseguiu alguma coisa? Já tô com os dados aqui. Precisei acionar uma amiga da prefeitura, mas consegui. Rodrigo ficou em silêncio por uns segundos, tenso. Manda tudo no meu e-mail. Endereço, nome completo, qualquer informação sobre a mulher e a filha. Marcelo mandou na mesma hora. Rodrigo abriu o e-mail no celular e começou a ler. O nome da mulher era mesmo Carolina. Carolina Menezes, da Costa. Tinha 35 anos. Morava no Capão Redondo, numa vila simples com a filha, Ana Luísa Costa. Sem marido, sem registro de união recente. Trabalha como cuidadora de idosos. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Aquilo confirmava tudo. Era ela. E muito provavelmente, Ana era filha dele. Voltou a tomar café, mas o gosto já não fazia sentido. Tudo parecia confuso. Ficou ali parado, um tempo, olhando para a tela do celular, tentando entender como as coisas tinham chegado naquele ponto. Pensou em ir até o endereço na mesma hora, mas resolveu não fazer isso. Precisava pensar melhor. Não queria chegar de surpresa. E se ela ficasse com raiva? E se ela não deixasse ele chegar perto da menina? Resolveu fazer algo mais sutil. Pediu para Marcelo continuar pesquisando, mas sem alarmar ninguém. Queria saber mais sobre a vida da Carolina hoje. Quem eram os vizinhos, como ela vivia, onde trabalhava, se Ana estudava em escola pública, se recebia algum tipo de ajuda. Marcelo ficou encarregado disso. Rodrigo, enquanto isso, decidiu que ele mesmo ia passar pela frente da casa dela. Dirigiu até o bairro no fim da tarde. Pegou um carro diferente do que usava normalmente, um popular, e colocou um boné para disfarçar. Sabia que chamaria a atenção se aparecesse do jeito que sempre andava. Estacionou numa rua paralela e foi a pé. O endereço era uma viela estreita, cheia de casinhas apertadas. A casa de Carolina era a terceira. Portão de ferro, pintura gasta, cortina fechada. Tudo simples, mas arrumado. Ficou ali parado, do outro lado da rua, observando. Viu uma senhora sair da casa ao lado com uma sacola de lixo e aproveitou para puxar. Conversa. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, filho. Tá procurando alguém? Tô procurando a moça que mora naquela casa ali. Disseram que ela trabalha como cuidadora, dona Carolina. Ah, sim, a Carol. Mora ali com a filhinha. Uma moça muito boa. Sofre bastante.
A menina é uma gracinha. Ela tá em casa? Acho que sim. Chega por volta dessa hora. A filha estuda à tarde. Ela vai buscar e volta com ela. Rodrigo agradeceu, mas não foi até a porta. Ainda não era a hora. Voltou pro carro, sentou, respirou fundo. A vontade de ver as duas de perto era enorme, mas precisava se controlar. Tinha muita coisa mal resolvida, entre eles. E mais do que isso, ele precisava de certezas. No dia seguinte, Marcelo trouxe mais informações. Disse que Carolina estava há 4 meses cuidando de uma senhora de idade num apartamento no bairro da Saúde. Trabalhava por diária, recebendo pouco. Tinha parado os estudos e enfrentava dificuldades para pagar o aluguel. Não tinha nenhum parente próximo, só uma irmã, Cláudia Menezes, com quem quase não falava. E essa Cláudia? Perguntou Rodrigo. Parece que elas se desentenderam feio. Teve briga no passado. Não consegui descobrir o motivo, mas o clima é péssimo. Rodrigo anotou o nome da irmã. Algo nele já acendia um alerta. Não sabia por quê, mas o nome daquela mulher não soava bem. Nos dias seguintes, Rodrigo manteve a vigilância em silêncio. Mandou Marcelo seguir Carolina discretamente, mas com respeito, sem abordagem, sem susto. Queria saber a rotina dela. Marcelo descreveu dias corridos, cansativos. Carolina levava a filha para a escola, ia trabalhar, buscava a menina, depois passava no mercadinho, voltava para casa. Vida apertada, sem luxo, sem ajuda. Ela parece doente, comentou Marcelo. Como assim? Às vezes manca um pouco, anda devagar, leva a mão no abdômen. Pode ser dor ou cansaço. Mas não parece estar bem. Rodrigo sentiu o estômago revirar. Não podia ignorar aquilo. Se ela estivesse doente, precisava de ajuda. Mas ainda não sabia como oferecer sem invadir. E o principal, ele precisava saber a verdade sobre Ana. Decidiu fazer o que mais evitava na vida: esperar. Ainda não era a hora de aparecer, mas estava decidido. Queria ajudar Carolina, queria se aproximar de Ana. Só precisava descobrir o jeito certo de fazer isso sem estragar tudo. E no fundo, queria também entender por que Carolina nunca procurou ele. A resposta para isso talvez estivesse mais perto do que ele imaginava. Muito mais perto do que ele podia prever. Rodrigo nunca foi de ficar preso ao passado. Pelo menos era o que dizia para todo mundo. Tocava a vida para frente, vivia de meta em meta, de conquista em conquista. Mas agora era diferente. Era como se algo que ele tinha enterrado lá no fundo estivesse voltando com força total, sem pedir licença. E ele não sabia o que fazer com isso. No meio de uma reunião no escritório, com 4 sócios discutindo números e metas de expansão para a empresa, a cabeça dele estava longe. Ficava lembrando da Carolina, do cheiro do cabelo dela, do jeito que ela dormia com os pés gelados grudados nele. Das piadas que só os dois entendiam. Da última noite que passaram juntos, pouco antes da viagem. Ela deitada no sofá. Ele com a cabeça no colo dela. Os dois rindo de um filme besta qualquer. Aí lembrava também do dia da despedida no aeroporto. Ela segurando a mochila dele, com os olhos cheios d'água, tentando parecer forte. Vai com tudo, tá? Aproveita cada segundo. Você vai me esperar, né? Claro que vou. Mas ela não esperou. Rodrigo voltou da viagem 3 meses depois. Ligou, mandou mensagem, procurou em tudo quanto era rede social. Nada. Ela tinha sumido. Literalmente desaparecido. Ele chegou a ir até o antigo apartamento dela, mas já tinha outro morando. Foi até o trabalho dela, disseram que ela tinha pedido demissão. Tudo sumido. Sem explicação, sem bilhete, sem aviso. Aquilo mexeu demais com ele. Ficou puto. Se sentiu rejeitado, enganado. Durante um bom tempo, tentou esquecer. Se jogou no trabalho, saiu com outras mulheres, viajou, fingiu que estava tudo certo. Mas a verdade é que nunca entendeu o que aconteceu. Nunca aceitou. Agora, tantos anos depois, a vida tinha colocado ela de novo no caminho dele.
com uma criança do lado. Uma menina que podia, ou não, ser filha dele. Uma criança com a mesma marca de nascença. Isso não podia ser coincidência. Mas por que ela nunca contou? Rodrigo saiu do prédio da empresa no fim da tarde, entrou no carro e foi sem pensar. Foi direto até o endereço que Marcelo tinha passado. O coração batia forte. Não sabia se estava com raiva, ansioso ou nervoso. Provavelmente tudo junto. Parou o carro na rua de cima, desceu e foi a pé. Já estava escurecendo. As luzes das casas começavam a acender. O portão da casa de Carolina estava entreaberto. Ele ficou em pé ali, do lado de fora, respirando fundo. Pensou em voltar, mas alguma coisa empurrou ele para frente. Bateu palmas hesitante. A porta abriu devagar. Era ela. Carolina olhou para ele e congelou. Não falou nada. Só ficou ali, com os olhos arregalados, como se estivesse vendo um fantasma. Rodrigo também travou. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada. Foi um daqueles silêncios pesados, que dizem mais que qualquer fala. Oi, ele disse baixo. Preciso conversar com você. Ela piscou devagar. Deu um passo para trás e abriu espaço para ele entrar, sem dizer uma palavra. A casa era simples, bem arrumada. Uma sala pequena com um sofá gasto, uma TV em cima de um móvel velho, brinquedos no canto. Rodrigo entrou devagar, olhando tudo. Sentiu um nó na garganta. Aquela era a vida, dela agora. Eu imaginei que você fosse aparecer, ela disse finalmente. A voz estava diferente, mais baixa, meio rouca. Por quê? Ele perguntou olhando direto para ela. Por que você sumiu? Por que nunca falou nada? Carolina sentou no sofá e respirou fundo. Passou as mãos no rosto, como se tentasse juntar coragem, porque eu achei que era o certo. O certo? Sumir? Me deixar sem saber nada? Eu estava grávida, Rodrigo, sozinha. Você tinha acabado de conquistar a maior oportunidade da sua vida. Ia viajar, crescer, mudar de país. E eu não queria ser o peso. Rodrigo sentiu o chão balançar. Ela disse aquilo como se fosse algo simples, mas para ele aquilo era um soco no estômago. Você achou melhor me tirar da vida da minha filha? Eu achei melhor te deixar livre. E você, ficou livre? Ela baixou a cabeça. Silêncio. De novo, o silêncio cheio de coisas não ditas. Rodrigo andou de um lado para o outro na sala, sem saber onde colocar as mãos. Você devia ter confiado em mim. Eu estava com medo. Minha irmã falou que você nunca ia aceitar, que você ia querer que eu tirasse. E eu fiquei apavorada. Rodrigo se virou para ela, confuso. Sua irmã? A Cláudia? Ela sabia? Carolina assentiu com a cabeça. Foi ela que me convenceu a não te procurar. Disse que você estava começando a vida, que ia me culpar, que era melhor esquecer. Rodrigo bufou. Agora tudo começava a fazer sentido. Cláudia. Sempre teve um jeito seco, julgador, meio metida. Ela nunca gostou dele. E agora ele descobria que ela tinha se metido onde não devia. E Ana? Ela sabe de mim? Não. Ela sabe que o pai dela foi embora. Nunca te viu, nunca te ouviu. Eu não tinha como explicar. E também não queria mentir. Então só calei. Rodrigo respirou fundo, tentando se controlar. A raiva, a tristeza e o alívio de ver Carolina de novo estavam misturados demais. Eu quero conhecer minha filha, ele disse firme. Carolina levantou os olhos, com lágrimas acumulando. Ela abriu a boca para responder, mas antes que dissesse qualquer coisa, uma voz fininha veio do corredor. Mãe, o moço vai embora? Era Ana Luísa, de pijama, segurando um ursinho. Os olhos curiosos, o cabelo bagunçado. Ela olhou para Rodrigo e sorriu, sem entender nada. Rodrigo sentiu o coração derreter. Era ela, e era a primeira vez que ele ouvia a voz da própria filha. Carolina acorda cedo todos os dias, por volta das 5:30 da manhã.
O despertador nem precisa tocar, porque o corpo dela já se acostumou com a rotina. O primeiro som que ela ouve é o barulho do vizinho de cima arrastando uma cadeira velha pela cozinha. Depois, vem o latido de um cachorro lá da rua, e então, o ronco leve de Ana Luísa, dormindo no colchão ao lado. A casa é pequena, 2 cômodos, um banheiro apertado e uma área minúscula que ela chama de cozinha, mas que mal cabe 2 pessoas de pé. O aluguel consome mais da metade do que ela. Ganha, mas é o que tem. O importante é que Ana tem onde dormir, onde brincar, onde viver com um pouco de segurança. Carolina levanta devagar, porque tem sentido umas dores estranhas nos últimos meses. Umas pontadas fortes na barriga, um mal-estar constante que vai e volta. Mas ela empurra isso para depois. Não pode se dar ao luxo de ficar doente agora. Não pode parar. Lava o rosto, prende o cabelo num coque rápido, pega a mesma blusa de sempre e a calça jeans surrada. Prepara um leite morno para Ana, esconde um bilhetinho carinhoso na lancheira e acorda a filha com beijos no rosto. Bom dia, florzinha. Vamos levantar? Ana abre os olhos devagar, sorri e se espreguiça. Os 2 primeiros minutos do dia são sempre assim. Calmos, amorosos, quase mágicos. Carolina segura firme naquilo. É o que dá força para continuar. Depois de deixar a filha, na escola, Carolina pega 2 ônibus até a casa onde trabalha cuidando de Dona Alzira, uma senhora de 83 anos, teimosa, rabugenta e cheia de manias. O trabalho não é fácil. Dona Alzira quase não escuta. Vive reclamando de tudo e exige atenção o tempo inteiro. Carolina limpa a casa, dá banho nela, prepara o almoço, organiza os remédios e ainda escuta histórias repetidas da época, em que ela era professora. Você parece com minha neta, sabia? Mas a minha neta não me visita nunca. Ela diz isso pelo menos 3 vezes por semana. Carolina sorri, mesmo sem ter vontade. A cabeça dela anda pesada. Às vezes, no meio do serviço, sente uma tontura forte e precisa se sentar por alguns minutos. Finge que está tudo bem. Se contar para alguém, corre o risco de perder o trabalho. E ela não pode perder. Sai de lá por volta das 4 da tarde, já com o corpo doendo, e encara o trajeto de volta. Às vezes, compra pão no caminho, quando sobram uns trocados. Outras vezes, improvisa o jantar com o que tiver em casa. Macarrão, com ovo, arroz com salsicha, qualquer coisa que sustente. Ana chega da escola animada, contando as histórias do dia. Carolina se esforça para ouvir com atenção, mas tem dias que a cabeça vai longe. Vai para a conta de luz atrasada, para o exame que ainda não conseguiu marcar, para a dor que não passa, para a preocupação com o amanhã. No fim do dia, depois do banho e da janta simples, as 2 se jogam no colchão que dividem. Ana adora dormir abraçada com a mãe. Carolina fecha os olhos, mas o sono não vem fácil. Fica pensando no que faria se um dia não conseguisse mais trabalhar. Fica tentando imaginar um futuro melhor para a filha, mesmo que o dela esteja cada vez mais incerto. E agora, com a chegada de Rodrigo de volta na vida delas, tudo ficou ainda mais bagunçado. Ela não sabe o que fazer. Ainda ama ele no fundo, mesmo depois de tudo. Mesmo com os anos de distância. Mesmo com a dor. Mas o medo grita mais alto. Medo de se iludir, de perder o controle, de se entregar outra vez e ver tudo desmoronar. E o maior medo de todos, o de Ana sofrer. Carolina está cansada, mas não é só cansaço físico. É aquele cansaço que vai se acumulando por dentro, que deixa os olhos pesados, o peito apertado. Um tipo de exaustão que não some com o sono, que só some quando a vida muda de verdade. Ela não fala sobre isso com ninguém. A irmã, Cláudia, que poderia ser um apoio, vive julgando tudo. Só aparece para dar palpite, reclamar, apontar erro. Nunca perguntou se ela precisava de algo, nunca ofereceu ajuda. E quando Carolina engravidou de Ana, foi a primeira a dizer que ela ia se arrepender, que ia criar uma filha sozinha, sem apoio, sem futuro.
que ia virar uma mãe largada. Essas foram as palavras dela. Carolina guarda tudo isso calada. Engole o orgulho, disfarça a tristeza, segura firme a barra todos os dias. Por Ana. Tudo é por Ana. Ela ainda não sabe o que vai fazer com Rodrigo. Ele disse que quer conhecer a filha. Disse que quer fazer parte. E ela acredita. Mas ao mesmo tempo, tem medo. Medo de que ele se aproxime só por impulso e depois vá embora de novo. Medo de que Ana se apegue e sofra. Medo de abrir o coração e se machucar mais uma vez. No fundo, Carolina quer acreditar que as coisas podem melhorar. Mas tá difícil. A vida ensinou ela a não esperar demais. A viver com pouco. A sorrir mesmo quando tudo doía. E agora, com essa dor que insiste em não passar e esse exame que ela ainda não conseguiu fazer, tudo ficou mais urgente. Mais pesado. Ela só queria respirar em paz. Só queria um tempo sem medo, sem dor, sem incerteza. Mas por enquanto, tudo que ela tem é um monte de contas para pagar, uma filha linda que precisa dela inteira, e um coração cheio de passado que bate cada vez mais forte toda vez que lembra dos olhos de Rodrigo olhando para Ana, como se já soubesse a verdade. Rodrigo passou o dia inteiro com a cabeça em Carolina. Tentou trabalhar, tentou resolver coisas do escritório, mas não adiantava. Tudo parecia sem sentido agora. Ele só conseguia pensar nela. Nela e na menina. Ana Verana pessoalmente tinha mexido com ele de um jeito que ele não esperava. Era como se uma peça enorme da vida dele, que sempre esteve faltando, tivesse aparecido do nada. E estava bem ali, com olhos curiosos, sorriso tímido, e aquela marca no braço igualzinha à dele. Ele passou horas pensando em como se aproximar. Não queria parecer um maluco, nem assustar Carolina. Mas também não dava para fingir que nada estava acontecendo. Ele precisava falar com ela de novo. Precisava entender. E, no fundo, precisava dela mais do que queria admitir. No fim do dia, pegou o carro e foi. Não avisou, só foi. Parou o carro na rua de cima, colocou o capuz da jaqueta e desceu. O céu estava meio nublado, aquele vento gelado de fim de tarde batendo no rosto. Ele foi andando devagar, o coração acelerado, a cabeça a mil. Quando chegou na frente da casa, hesitou. O portão estava entreaberto de novo. A luz da sala acesa. Ouviu um barulho de TV e uma risada infantil lá dentro. A risada da filha dele. Respirou fundo. Bateu palmas, mais forte dessa vez. Carolina abriu a porta. Dessa vez, não se assustou. Parecia que já esperava. Oi. Oi. Posso entrar? Ela ficou parada um segundo, pensativa, mas abriu o portão. Ana tá vendo desenho. Só tem uns minutos. Rodrigo entrou, olhando ao redor. Tudo igual à primeira vez, mas com uma sensação diferente. Agora ele estava ali por inteiro. Estava assumindo o que sentia e o que precisava dizer. Eu não consigo fingir que nada aconteceu. Ver aquela menina, ver você. Carolina cruzou os braços, encostada na parede. Rodrigo, a Ana é tudo pra mim. É minha vida. Eu fiz o que achei melhor naquela época. Não sabia como você ia reagir. Não sabia nem se você ia querer isso pra sua vida. Por que você não me deu a chance de escolher? Ela abaixou a cabeça. Por alguns segundos, ficou só o som da TV vindo do outro cômodo. Eu tava com medo. Simples assim. Medo de você sumir. Medo de você aparecer e depois desaparecer. Medo de confundir minha cabeça. De magoar a Ana. A verdade é que eu me senti sozinha. E decidi seguir sem você. Rodrigo deu um passo mais perto. A voz dele ficou mais baixa. Eu também fiquei sozinho, sabia? Carolina levantou os olhos. Havia tristeza ali, mas também um resto de carinho, um resto de saudade que ela tentava esconder. E agora? O que você quer? Eu quero conhecer minha filha. Quero estar perto. Quero saber o que ela gosta, o que ela não gosta, como ela dorme, o que ela sonha. Quero fazer parte. Mesmo que devagar.
mesmo que aos poucos. Carolina respirou fundo, como quem carrega o mundo nas costas. E se ela se apegar e você sumir? Eu não vou sumir. E se você tentar tirar ela de mim? Rodrigo ficou em silêncio. Aquilo doeu, mas ele entendeu. Ela estava com medo real. Era um medo que ele não podia apagar com uma frase bonita. Era algo que só o tempo ia mudar. Eu não tô aqui pra tirar nada de você. Tô aqui pra somar. Eu nem sei como ser pai. Mas eu quero tentar. Nesse momento, Ana apareceu no corredor. Tava com o cabelo preso de qualquer jeito e segurando um caderno com desenhos. Parou ao ver Rodrigo. Oi, moço. Oi, Ana. Ele respondeu com um sorriso que tentava esconder a emoção. Você vai ficar para ver meu desenho? Carolina ficou tensa, mas Rodrigo respondeu sem pensar. Se sua mãe deixar, eu fico, Ana. Olhou para a mãe, esperando a resposta como se fosse a coisa mais importante do mundo. Carolina hesitou. Mas pela primeira vez em anos, ela disse sim. Pode mostrar para ele, filha. A menina correu até o sofá, sentou e abriu o caderno. Rodrigo se sentou ao lado. Começou a olhar os desenhos enquanto ela explicava um por um. Um era de um castelo. Outro era de um cachorro com asas. E o terceiro era de uma família. Esse aqui sou eu, a mamãe. E esse aqui é um pai que eu inventei. Porque todo mundo na escola desenha pai e mãe. Aí eu inventei um. Rodrigo engoliu. Seco. Carolina virou o rosto e fingiu que mexia em alguma coisa na cozinha. Mas os olhos dela encheram. Posso desenhar comigo aí também? Ele perguntou, apontando para o papel. Ana sorriu animada. Pode. Você vai ser o meu pai de mentira? Rodrigo sorriu de volta. Quem sabe, né? Ela entregou o lápis e ele desenhou um bonequinho do lado da menina. Deu até um nome. Rod Pai. Ana riu. Carolina ficou ali, parada, olhando os dois. Aquela cena era leve, bonita, mas ao mesmo tempo doía. Era tudo que ela sempre quis, mas que nunca achou que fosse ter. Rodrigo ali, do lado da filha. Ela não. Sabia se devia se permitir. Mas pela primeira vez em anos, sentiu uma pontinha de esperança. Mesmo que pequena. Rodrigo passou os dias seguintes tentando digerir tudo. Às vezes, acordava com o coração acelerado, achando que tudo não passava, de um sonho estranho. Outras vezes, se pegava sorrindo no meio do dia, lembrando da Ana mostrando os desenhos com o maior orgulho do mundo. Mas também tinha as horas de silêncio, em que ele se enchia de perguntas. E se ele estivesse se iludindo? E se não fosse filha dele? E se fosse só uma coincidência absurda, uma peça cruel que o destino estava pregando? Ele sabia que precisava ter certeza. Por ele, pela Carolina, mas principalmente por Ana. Não podia entrar na vida da menina com dúvidas. Não podia aparecer, criar laço e depois descobrir que não era nada daquilo. Ligou para Carolina num fim de tarde. A voz dela soava cansada, meio distante. Tá tudo bem? Ele perguntou. Tá. Tô com umas dores, mas já marquei médico. Tá tudo sob controle. Rodrigo hesitou um segundo. Eu queria te pedir uma coisa. Fala. Um teste de DNA. O silêncio do outro lado do telefone foi pesado. Parecia que a ligação tinha caído. Não é que eu não acredite. Ele tentou consertar. É que é muita coisa, sabe? Eu preciso ter certeza. Preciso saber com clareza. A Ana merece isso. Eu entendo, ela disse, depois de alguns segundos. Eu só não queria que virasse algo frio, como se ela fosse um papel com resultado. Mas se é isso que vai te dar paz, tudo bem. Rodrigo agradeceu. No dia seguinte, ele mesmo cuidou de tudo. Ligou para uma clínica confiável, marcou o exame e avisou Carolina. Ela disse que explicaria para Ana como se fosse um check-up. Uma coisinha simples, só para ver se estava tudo bem, com a saúde. Na hora do exame, Rodrigo chegou antes. Estava nervoso, mexendo no celular, tentando parecer calmo. Quando Carolina e Ana chegaram, ele levantou. A menina correu até ele, feliz.
A gente vai fazer exame de saúde junto, né? Isso mesmo, pequena. Um exame rapidinho. Eles entraram juntos na sala. A atendente foi simpática, explicou tudo com cuidado. Tiraram um pouco de saliva de Rodrigo, depois de Ana. Carolina ficou observando tudo, com o braço cruzado e a expressão fechada. Não parecia brava, mas também não parecia confortável. Quanto tempo demora? Ela perguntou. 3 dias úteis, respondeu a atendente. Na saída, Ana segurou a mão dos dois, uma de cada lado, e foi pulando entre eles como se fossem uma família comum indo tomar sorvete. Rodrigo olhou para Carolina. Ela desviou o olhar. No dia seguinte, Rodrigo decidiu visitar o escritório só para passar o tempo. Tentou se distrair com relatórios, reuniões, conversas com os sócios, mas nada fazia a cabeça funcionar direito. Até os funcionários repararam. Tá tudo certo com o senhor? Perguntou uma das secretárias. Tá sim, só cansado. Mentira. Tava era inquieto. No terceiro dia, o resultado chegou por e-mail. Rodrigo estava sozinho no escritório. Sentado na frente do computador, olhou o assunto do e-mail por vários minutos antes de abrir, o coração batendo como tambor. Clicou. Leu devagar, linha por linha. Compatibilidade genética, 99.999%. Ana era filha dele. Rodrigo jogou o corpo para trás na cadeira, passou as 2 mãos no rosto. Riu. Chorou. Ficou sem reação. Era uma sensação estranha, como se tudo que ele sempre procurou estivesse ali, num parágrafo de exame. A filha dele existia. Ela estava viva, era real, e agora ele sabia. Pegou o celular e ligou para Carolina. O resultado chegou. E é minha filha, do outro lado da linha, silêncio. Você já sabia, né? Ele disse. Sabia. Mas é diferente ouvir de você. Eu tô aqui, Carolina. Tô pronto. Pro que vier. Ela não respondeu. Apenas desligou. No dia seguinte, ele passou na casa dela. Ana estava na escola. Carolina abriu a porta com cara de quem não dormiu direito. Obrigado por confiar em mim, ele disse. Ela assentiu com os olhos cheios. Eu só precisava ter certeza, ele completou. Agora eu tenho. Ficaram um tempo em silêncio. E agora, Rodrigo? O que você quer fazer com essa verdade? Ele respirou fundo. Eu quero ser pai da Ana. Quero fazer parte da vida dela. E quero te ajudar também. De verdade. Sem invadir, sem forçar. Mas eu não vou sumir. Nem agora, nem nunca. Carolina parecia estar travando uma luta interna. Entre o medo e o alívio. Entre o orgulho e a vontade de aceitar. Eu não sei como fazer isso. Nunca pensei que esse dia ia chegar. A gente pode descobrir junto. Um passo por vez, ela olhou para ele, como se finalmente estivesse enxergando o Rodrigo de antes. Aquele mesmo cara que um dia ela amou. Aquele que ela deixou ir por medo. Então tá, ela disse baixinho. Um passo por vez. Fazia tempo que Cláudia não aparecia. Ela e Carolina quase não se falavam, e isso vinha desde antes da Ana nascer. Era daquelas irmãs que crescem juntas, dividem tudo, mas em algum momento a relação se desgasta, quebra em silêncio, e cada uma segue para um lado. As brigas sempre foram por coisas pequenas no começo, mas com o tempo viraram mágoas grandes, pesadas. O problema maior mesmo tinha sido quando Carolina engravidou. Cláudia surtou. Chamou a irmã de irresponsável. Disse que ia acabar se ferrando, sozinha, com uma criança para criar. Quando viu que não adiantava brigar, simplesmente sumiu. Mas agora, com a volta de Rodrigo e a aproximação dele com a filha, Cláudia reapareceu, como quem sente o cheiro de confusão no ar e aparece só para alimentar o fogo. A ligação veio do nada, numa terça de manhã. Carolina estava arrumando a mochila da Ana para a escola quando o celular tocou. Alô? Então é verdade? A voz seca de Cláudia do outro lado fez Carolina travar. Cláudia, é verdade que o ricaço voltou? Que tá aparecendo por aí feito príncipe encantado? O tom era cheio de ironia. Carolina fechou a porta da sala, para Ana não ouvir. Ele voltou sim,
Tá tentando se reaproximar da filha. Da filha? Agora ela é filha dele? Você ficou anos sozinha se virando e agora aceita ele fácil. Assim? Acha que ele vai ficar? Acorda, Carolina. Eu não tô pedindo tua opinião. Eu tô avisando. Esses caras ricos têm tudo na mão. Eles fazem o que querem. Somem quando cansam. Depois voltam como se nada tivesse acontecido. Você não sabe de nada, Cláudia. Não se mete. Ele sabe que você tá doente? Carolina engoliu seco. Como você sabe disso? A vizinha comentou. A Tânia. Disse que te viu quase desmaiando na rua semana passada. Disse que você tá pálida, fraca. E agora vem esse cara aí se metendo. Ele não tá se metendo. Ele tá tentando ajudar. Você sempre foi inocente. Sempre achou que as pessoas iam te salvar. Mas olha pra tua vida. Olha onde você chegou. Carolina ficou muda. Aquilo doía. Cláudia sabia onde bater. Cuida da tua vida, ela disse por fim, tentando soar firme. Eu vou cuidar. Mas se ele te fizer sofrer de novo, não adianta vir chorar no meu ombro. E outra coisa, eu vou dar um jeito de descobrir tudo sobre ele. Não vou deixar esse cara brincar com minha sobrinha. A ligação caiu. Carolina ficou parada com o celular na mão e a respiração pesada. A cabeça girando. Sabia que Cláudia era perigosa. Sempre foi. Não fisicamente, mas nas palavras, nas atitudes. Cláudia sabia manipular, jogar as pessoas umas contra as outras. E o pior, gostava disso. Naquela noite, Rodrigo passou lá para ver Ana. Carolina não contou sobre a ligação. Não queria estragar o momento. A menina estava feliz, animada, mostrando um novo desenho que tinha feito com a letra R de Rodrigo no canto. Um bonequinho de terno ao lado de uma menina de vestido colorido. Eles estavam num parquinho. Depois que Ana dormiu, os dois ficaram na cozinha tomando café. Você tá bem? Ele perguntou. Tô. Só um pouco cansada. Rodrigo percebeu que tinha algo errado, mas não insistiu. Ainda estava aprendendo a lidar com aquele novo espaço, com aquela versão da Carolina mais fechada, mais desconfiada. No dia seguinte, Cláudia apareceu sem avisar. Bateu na porta cedo, com cara fechada, cabelo preso e um bloco de anotações na mão. Vim conversar, disse, entrando sem ser convidada. Carolina tentou manter a calma. Sobre o quê? Sobre esse cara. O Rodrigo. Eu fui atrás. Sei quem ele é, o que ele faz, onde ele trabalha. Vi as matérias, os negócios dele. Vi o tamanho da empresa. Vi o apartamento de luxo que ele mora. E vi também que ele é noivo de uma mulher chamada Fernanda. Sabia disso? Carolina congelou. Não, ela não sabia. Tá brincando. Não tô. Achei até umas fotos. Ele com ela num jantar chique numa entrevista. Você acha que esse cara vai largar tudo pra viver aqui? Com você? Com uma criança? Carolina sentiu um buraco se abrir dentro do peito. Ele disse que estava sozinho. Homens dizem o que for pra conseguir o que querem. Sempre foi assim. E você, como sempre, acreditando. Ele não é assim. Ele mudou. As pessoas não mudam. Elas só disfarçam melhor. Carolina estava com as mãos tremendo. Pegou o celular. Procurou no Google o nome de Rodrigo, junto com o nome da tal Fernanda. Não demorou muito para aparecerem fotos, manchetes e entrevistas. Os dois sorrindo, de mãos, dadas. Em uma das imagens, Rodrigo estava em um evento de gala, e a legenda dizia: Rodrigo Sampaio e a noiva Fernanda Mello prestigiam um evento beneficente em SP. Carolina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eu avisei, Cláudia disse fria. Esses caras têm duas vidas, uma que eles mostram, e outra que eles escondem, e você como sempre caiu direitinho. Carolina ficou sentada, no sofá por um tempo que nem conseguiu contar. O celular com a tela acesa ainda mostrava a foto de Rodrigo com a mulher, Fernanda, num evento elegante, rodeados de luz, vestidos de gala, como se vivessem num mundo que não tinha nada a ver com o dela. A imagem parecia debochar dela.
Aquilo doía mais do que ela queria admitir. O peito dela parecia apertado por dentro, como se faltasse ar. Cláudia já tinha ido embora, claro. Depois de soltar o veneno, fez o que sempre fazia. Largou a bomba e desapareceu. Não perguntou como a irmã estava, não quis ouvir explicação, não deixou espaço para diálogo. Só deixou a dor. Carolina levantou devagar e foi até o quarto. Ana dormia tranquila, com um dos desenhos que tinha feito com Rodrigo, do lado da cama. Um sol amarelo no canto da folha e 3 pessoas de mãos dadas. Mãe, filha e pai. Ela sentou no colchão e ficou olhando a filha dormir. Pensava em como tudo podia ter sido diferente. Pensava se tinha feito a coisa certa escondendo a verdade por tanto tempo. Pensava principalmente se estava prestes a se ferrar de novo. Ela queria tanto acreditar que Rodrigo tinha mudado, que ele tinha voltado com um coração sincero. Mas e se Cláudia estivesse certa? No dia seguinte, Rodrigo apareceu como de costume, no fim da tarde. Trazia 2 picolés de morango, o preferido da Ana. Ela correu até ele, pulou no colo e ficou contando as novidades da escola. Hoje eu desenhei a gente num parque e tinha um cachorro e um bolo de chocolate. Rodrigo riu, como sempre fazia, quando ela falava sem parar. Quero ver esse desenho depois, hein? Carolina observava os 2 da cozinha. Tentava fingir que estava tudo normal, mas por dentro, tudo estava fora do lugar. Depois que Ana foi pro banho, Rodrigo ficou na sala, olhando, umas fotos que a menina colou num caderno. Carolina entrou, cruzou os braços e ficou de pé. Preciso falar com você. Ele notou o tom. Fechou o caderno devagar e levantou. O que aconteceu? Você vai mesmo fingir que não tem uma noiva? Rodrigo piscou devagar. Foi pego de surpresa. Como assim? Eu vi as fotos, Rodrigo. Você e a Fernanda. Matérias, eventos, tudo. Você me disse que estava sozinho. Ele passou a mão no rosto. Suspirou. Eu devia ter contado. Sim, eu fui noivo da Fernanda. A gente teve um relacionamento longo, mas a gente terminou faz meses. E por que ainda tá aparecendo com ela nas fotos? Porque a imprensa adora foto velha. E porque a Fernanda não aceitou bem o fim. Ela ainda tenta manter a imagem de que estamos juntos. Eu tenho evitado expor isso, mas eu não tô mais com ela. Tem certeza? Ou vai tentar consertar tudo agora? Eu não sou o mesmo cara que você conheceu, Carolina. E eu nunca te menti sobre o que sinto agora. Ela respirou fundo. Estava cansada de discurso bonito. Mas antes que ela dissesse mais alguma coisa, Rodrigo tirou um envelope da mochila. O resultado chegou. Ela arregalou os olhos. Ele abriu o envelope, pegou a folha e entregou para ela. Pode ler. Com calma. Carolina olhou os números, os termos difíceis, mas foi direto na linha que interessava. Probabilidade de paternidade, 99.999%. Ela sentiu as pernas fraquejarem. Sentou no sofá com o papel na mão, olhando e relendo. Não que eu duvidasse. Ela disse com a voz baixa. Mas ver isso aqui é forte. Rodrigo se sentou ao lado dela devagar. Eu já sentia que era. Desde o primeiro momento que olhei para Ana, mas agora não tem mais dúvida. Ela é minha filha, e eu sou o pai dela. Eles ficaram em silêncio, a TV ligada, mas sem som. Lá no quarto, Ana cantava baixinho uma música que aprendeu na escola. O que você vai fazer agora? Carolina perguntou. Eu quero ser parte da vida dela, com você ou sem você. Quero assumir minhas responsabilidades. Quero estar presente. E se você deixar, eu quero ajudar vocês 2 de verdade. E a sua ex-noiva? Ela vai aceitar. Isso! Ela não tem escolha. Isso aqui é minha vida agora. Carolina olhou para ele. Ainda havia desconfiança no olhar. Mas também havia um fio de esperança. Bem lá no fundo. Ela sabia que precisava de ajuda. Que não dava mais para continuar daquele jeito, carregando tudo sozinha. Mas entregar esse espaço para alguém que já foi embora uma vez era difícil.
Rodrigo então segurou nas mãos dela. Me dá uma chance. Só isso, ela não respondeu, mas não soltou a mão. No dia seguinte, Rodrigo chegou mais cedo e levou Ana ao parquinho. Ficaram brincando de pega-pega, rindo, correndo. Pela primeira vez, ele a chamou de filha, baixinho, quase num sussurro. Você sabe que eu sou seu pai, né? Ana parou. Olhou para ele com os olhos grandes. A mamãe disse que você é um pai, de verdade. E é isso que eu quero ser, para sempre. Ela sorriu. Depois abraçou ele forte, sem dizer nada. Rodrigo fechou os olhos e deixou o abraço durar. Naquele momento, ele teve certeza de que tudo estava mudando. Carolina passou o dia inteiro. Com o resultado do DNA na bolsa, nem precisava mais olhar. Já tinha decorado o número. A certeza. Mas não era o papel que pesava. Era tudo o que vinha junto com ele. A verdade estampada ali trazia também uma escolha que ela não estava pronta para fazer. Agora que Rodrigo sabia, que a filha sabia, que o mundo parecia ter virado uma chave, era impossível voltar atrás. Era como se a porta que ela manteve trancada por anos tivesse sido arrombada. E o pior, uma parte dela queria deixar a porta aberta. Queria que ele entrasse, ajudasse, ficasse. Mas a outra parte tremia só de pensar em se machucar. De novo. Rodrigo passou a frequentar mais a casa. Nada exagerado. Sempre perguntava se podia. Trazia a Ana da escola, comprava pão, às vezes fazia até o jantar. Ele estava tentando. Carolina via isso. E era aí que a dúvida ficava mais cruel. Porque se ele fosse um babaca, seria fácil. Era só mandar embora. Mas não era. Era o Rodrigo que ela conheceu lá atrás. O mesmo que ficava horas no sofá ouvindo ela cantar músicas que inventava. O mesmo que dançava com ela na cozinha quando tudo dava errado. O mesmo que, agora, fazia Ana sorrir com aquele riso solto que ela não soltava fazia tempo. Mas a vida não era só emoção. Tinha boleto, tinha medo, tinha dor. Carolina ainda não tinha feito o exame completo da dor que sentia, na barriga. Tava adiando por medo. Medo de descobrir algo sério. Medo de perder o controle. Ela sentia que o corpo estava dando sinais e que ignorar não ia ajudar. Num sábado, depois de um almoço simples que os três comeram juntos, Rodrigo ficou até mais tarde. Carolina lavava a louça e ele estava na sala jogando forca com Ana. A menina ria cada vez que ele errava uma letra. Poxa, Ana, quem usa X no meio da palavra? Ué, eu? Ela disse gargalhando. Carolina olhava da pia. Tentava não se envolver, mas sorria sozinha. Aquilo era bonito demais, mas doía também. Porque a dúvida ali era cruel. Abrir espaço para o Rodrigo era um risco, mas negar essa convivência estava machucando a Ana. Mais tarde, depois que a filha dormiu, os dois ficaram na área pequena da frente. Rodrigo sentado num banquinho, ela de pé, com os braços cruzados. Eu vejo como ela fica feliz contigo, Carolina disse. Ela tá mais leve, mais solta, até come melhor. Eu percebi, ele respondeu. Mas isso é mérito seu, foi você que segurou tudo. Eu segurei, mas tem hora que o braço cansa, Rodrigo. Eu tô cansada. O corpo tá me dizendo isso todo dia. Rodrigo ficou em silêncio. Já fez os exames? Ainda não. Tô esperando vaga no posto. Tô na fila, ele franziu a testa. Carol, você precisa cuidar disso. Eu posso ajudar. Posso pagar um exame particular, uma consulta, qualquer coisa. Ela olhou para ele séria. E é aí que tá a questão. Até onde vai essa ajuda? Você quer bancar tudo? Quer trazer a gente para sua vida perfeita? E depois? Depois a gente vive, junto. Ela balançou a cabeça. Não é tão simples assim. A gente vive em mundos diferentes. Você tem empresa, dinheiro, vida de luxo. Eu tenho um colchão velho, um fogão que às vezes não liga e uma filha pra criar. Rodrigo se levantou. Chegou perto dela. Eu não tô aqui pra mudar quem você é, nem onde você mora. Tô aqui porque vocês são minha família. E eu não quero mais viver longe disso.
Ela desviou o olhar. Sentiu as lágrimas chegando, mas segurou. Você fala como se fosse fácil. Mas e se tudo isso for só um momento? E se amanhã você acordar e quiser voltar para sua ex? Ou cansar de brincar de casinha aqui? Eu não tô brincando. Eu quero estar aqui. De verdade. Mas eu não sei se consigo acreditar nisso, Rodrigo. Ele segurou na mão dela. Olhou nos olhos. Você não precisa decidir agora. Mas deixa eu ficar. Deixa eu ajudar. A gente pode fazer isso funcionar, um dia de cada vez. E se um dia você quiser ir embora, eu vou aceitar. Mas não me tira da vida da Ana, nem da sua. Carolina ficou ali parada. O mundo girando devagar dentro dela. Tinha medo. Mas também tinha vontade. Tinha dúvida. Mas também tinha saudade. No fim, ela só conseguiu dizer: me dá um tempo. É tudo muito novo. Eu dou o tempo que você quiser. Só não me fecha a porta. E naquele sábado à noite, quando ele foi embora, ela ficou sentada sozinha na frente da casa. O papel do DNA ainda estava dobrado no bolso da calça. O coração cheio, a cabeça cheia, mas pela primeira vez em muito tempo, ela pensou que talvez fosse possível. Não fácil, mas possível. Passaram-se 2 dias desde aquela conversa na calçada. Rodrigo respeitou o pedido de Carolina. Não apareceu, não mandou mensagem, não, ligou. Deu o espaço que ela pediu, mas aquilo estava corroendo ele por dentro. Cada hora sem notícias parecia um dia inteiro. Era uma mistura estranha de ansiedade, medo e saudade. Carolina também não conseguia parar de pensar. Rodrigo parecia sincero. Era difícil admitir. Mas ela sentia falta dele por perto. Não só pela Ana. Era outra coisa. Um sentimento que ela achou que tinha deixado no passado, mas que agora dava sinais de que nunca foi embora. A presença dele preenchia um lugar que ela fingia que nem existia mais. Na quarta-feira, Ana chegou da escola calada. Não estava triste, mas também não estava no pique de sempre. Sentou na frente da TV com o caderno de desenhos no colo, mas nem rabiscava. Carolina percebeu. Tá tudo bem, filha? O Rodrigo não veio mais. Ela respondeu sem olhar. Carolina respirou fundo. Ele tá respeitando o tempo da mamãe. Às vezes, os adultos precisam pensar um pouco antes de decidir as coisas. Mas ele vai voltar? Você quer que ele volte? Ana deu de ombros, mas os olhos já diziam tudo. Eu gosto dele. Ele me ouve. Carolina sentiu aquilo como um soco doce. Ana se apegou. Rápido. Mais do que ela esperava. E agora, qualquer decisão envolvia mais do que só ela. Era sobre a filha também. No dia seguinte, ela mandou uma mensagem curta para Rodrigo. Se quiser passar aqui hoje, a Ana vai gostar. Rodrigo leu e quase pulou da cadeira. Era como se tivessem soltado ele de uma prisão. Respondeu só com um: tô indo. Mas o coração estava acelerado. Pegou o carro, passou numa papelaria, comprou um kit de tintas, pincéis e folhas brancas. Queria que fosse especial. Chegou no portão já no fim da tarde. Carolina abriu com um leve sorriso no canto da boca. Achei que você não vinha mais. Eu estava só esperando o seu sinal. Ana ouviu a voz e correu para a porta. Rodrigo pulou no colo dele com força, como se ele tivesse passado anos longe. Ele se agachou e abraçou ela apertado. Trouxe uma surpresa, disse mostrando a sacola. O que é? Tinta. Vamos pintar a nossa história hoje? Ana gritou de alegria e puxou ele para dentro. Aquela noite foi diferente. A mesa da sala virou ateliê. Papel para todo lado, tinta no chão, nos dedos até na parede. Rodrigo e Ana pintaram castelos, aviões, bichos malucos e até uma casa colorida com 3 bonecos. Pai, mãe e filha. Carolina observava de longe, fingindo que estava mexendo nas coisas, mas o olhar dela estava fixo neles. E em algum momento ela se pegou sorrindo. De verdade. Coisa rara nos últimos anos. Depois do banho e da janta, Ana dormiu rápido, cansada de tanto brincar. Rodrigo e Carolina ficaram na cozinha,
dividindo um copo de suco. Você viu o que ela desenhou hoje? Ele disse. Vi. E acho que eu nunca vi ela tão feliz assim. Rodrigo olhou para ela com calma. E você? O quê? Tá feliz? Carolina pensou um pouco. Olhou pro copo, depois para ele. Eu tô com medo. Mas sim. Quando você tá aqui, tudo parece menos difícil. Rodrigo deu um meio sorriso. Eu não vou fugir, Carol. Ela deu um passo à frente. Ficaram perto. Não encostaram, mas dava para sentir a presença, o calor, o silêncio cheio de coisa não dita. Você fala com uma certeza como se o mundo não mudasse de ideia. Porque eu já perdi você uma vez. E não quero perder de novo. Ela mordeu. O lábio inferior. Desviou os olhos por um segundo. Depois, encarou ele de novo. E se eu te disser que eu ainda sinto algo? Rodrigo não respondeu. Só se aproximou mais. Dessa vez, o toque veio. A mão dele encostou na dela devagar. Depois, subiu pro rosto. Foi aí que Carolina fechou os olhos. O beijo aconteceu sem pressa. Sem obrigação. Foi um beijo com gosto de reencontro. De alívio. De promessa. Quando se afastaram, ficaram se olhando por um tempo. Sem pressa. Sem medo. Pelo menos ali. Naquele instante. A gente vai dar um jeito, ele disse. Um passo de cada vez. Do seu jeito. Do nosso jeito. Carolina não respondeu. Só assentiu com a cabeça. Mas por dentro, alguma coisa tinha mudado. A dúvida ainda existia. O medo também. Mas agora, ela não estava mais sozinha para enfrentar tudo isso. Era questão de tempo. Cláudia não sabia perder. Nunca soube. Desde criança, quando algo saía do jeito que ela não queria, ela dava um jeito de virar o jogo. Mesmo que fosse, na marra. E agora, ver Rodrigo de volta, convivendo com a sobrinha, se aproximando da irmã, isso incomodava ela num nível que ninguém conseguia entender. Cláudia dizia para todo mundo que era por proteção, que só queria o bem da Carolina. Mas no fundo, ela carregava uma mistura de inveja e raiva que crescia desde muito antes de Ana nascer. Sempre achou que a irmã era a queridinha, mesmo com uma vida mais difícil. Carolina tinha algo que ela nunca teve. Gente do lado. Amor de verdade. Gente que se importava. E agora, com Rodrigo reatando com a irmã, a sombra da rejeição voltava a bater forte. Cláudia não aguentava. E quando Cláudia não aguenta, ela ataca. Na manhã de uma sexta-feira, qualquer, enquanto Carolina levava Ana na escola, Cláudia apareceu no portão, sozinha, de óculos escuros, com um semblante duro. Rodrigo estava dentro da casa, ajudando a organizar umas compras que tinha trazido do mercado. Ele nem teve tempo de abrir a boca. A gente precisa conversar. Rodrigo parou o que estava fazendo e olhou direto para ela. Bom dia seria um bom começo. Não tô aqui para ser simpática. Tô aqui para te dar um aviso. Rodrigo cruzou os braços, firme. Pode falar. Cláudia entrou sem ser chamada. Olhou em volta, como se estivesse avaliando o lugar. Você se acha o bonzinho da história, né? Mas eu sei muito bem o tipo de cara que você é. Rodrigo nem piscou. Você não me conhece. Conheço o suficiente. Você foi embora, sumiu da vida da minha irmã e agora volta se fazendo de pai perfeito. Rico, salvador, herói. Ela tá cega, mas eu não tô. Eu não sumi. Nunca soube que ela tava grávida. Se alguém afastou a gente, não fui eu. Cláudia deu um passo à frente, olhando nos olhos dele. Tá insinuando que a culpa foi minha? Tô dizendo que muita coisa podia ter sido diferente se você tivesse ficado do lado da sua irmã e não contra ela. Cláudia respirou fundo, tentando se segurar. Mas o sangue já estava quente. Eu sei do seu passado, Rodrigo. Sei da empresa, dos processos antigos, das confusões. Não pense que é intocável só porque tem dinheiro. Rodrigo deu um leve sorriso sem humor. Pode cavar à vontade. Minha vida tá limpa.
E não tenho mais medo de gente que joga sujo. Ótimo. Então você não vai se importar se eu for até a imprensa. Rodrigo arregalou um pouco os olhos. A imprensa? Isso mesmo. Já pensou na manchete? Empresário esconde filha fora, do casamento por anos. Ou melhor, milionário assume filha em comunidade humilde e abandona noiva famosa. Rodrigo sentiu o sangue subir, mas manteve o tom baixo. E você ganha o que com isso? Proteção. Minha irmã não enxerga, mas eu sei que você vai fazer ela sofrer de novo. E eu não vou deixar. Você não quer proteger ninguém, Cláudia. Você quer controlar. E tá perdendo espaço. Ela bufou, tirou um papel da bolsa e jogou na mesa. Isso aqui é uma cópia de um boletim de ocorrência contra você. Sabia que seu nome já apareceu numa denúncia por evasão fiscal? Rodrigo pegou o papel, olhou rápido e largou de lado. Foi arquivado. Isso é de anos atrás. Nem minha equipe de contabilidade atual era a mesma. Tá tentando me ameaçar com coisa velha? Não me subestime. E você não subestime a Carolina. Ela não é mais aquela garota assustada de antes. E se você acha que consegue colocar ela contra mim com fofoca, tá perdendo tempo. Cláudia. Apertou os olhos com ódio. Eu vou fazer o que for preciso para tirar você da vida dela. Pode esperar. Virou as costas e saiu. Deixou um rastro de tensão no ar. Mais tarde, Carolina voltou da escola com Ana. Rodrigo tentou manter tudo leve, normal, mas ela percebeu que tinha algo errado. Você tá diferente, ela comentou. Rodrigo hesitou por alguns segundos, depois contou tudo. Desde a visita da Cláudia até a ameaça de envolver a imprensa. Carolina ficou pálida. Eu devia imaginar. Ela não vai parar, Carol. E se você deixar, ela vai destruir isso aqui. Eu não vou deixar, mas você precisa entender. Ela é minha irmã. E por mais que a gente não se fale direito, ela ainda tem um jeito de me atingir. Rodrigo segurou na mão dela. Então a gente precisa se preparar, porque ela não vai parar. Ela vai atacar. De novo. E da próxima vez, pode ser mais forte. Carolina olhou para ele, assustada. Você acha que ela faria mal para Ana? Rodrigo pensou um pouco. Eu acho que ela é capaz de qualquer coisa quando sente que tá perdendo. E agora, ela tá perdendo você. Carolina abaixou a cabeça. Sentiu uma dor no peito. Não sabia o que fazer. Mas uma coisa era certa. A guerra tinha começado. E Cláudia não ia dar trégua. Rodrigo não parava de pensar. Desde o dia que Cláudia apareceu jogando ameaça atrás de ameaça, uma pulga enorme se instalou atrás da orelha dele. Era tudo, muito esquisito. A maneira como ela falava, a certeza de que ele era o vilão, o jeito como parecia saber mais do que devia. Tinha alguma coisa errada naquela história, uma coisa que ninguém ainda tinha contado. Na noite seguinte, Rodrigo ligou para um amigo antigo, Felipe, que já tinha trabalhado com investigação particular. Não era nada ilegal, mas era alguém que sabia onde procurar sem levantar poeira. Explicou a situação sem exagero e pediu. Eu preciso saber o que aconteceu naquela época. A Cláudia disse que minha imagem tá suja, que eu fui um covarde, que larguei a Carolina. Eu preciso saber o que ela fez nesse meio tempo. E mais, quero saber o que aconteceu com as mensagens, com os e-mails, com as cartas, tudo. Eu escrevi para Carolina quando viajei. Nunca obtive resposta. Felipe anotou tudo e disse que em 3 dias teria algo. Enquanto isso, Carolina andava estranha. Não com raiva, mas esgotada. Era como se os conflitos com a irmã tivessem puxado lembranças. Demais. E junto das lembranças, a dúvida. Será que ela também tinha alguma culpa naquele afastamento todo? Ou tinha confiado demais em quem só queria afastá-la? Numa noite de quarta-feira, depois que Ana dormiu, ela sentou com Rodrigo no sofá. Você ainda pensa naqueles dias? Quase todo dia. Fico tentando juntar os pedaços. Você se lembra da última carta que me mandou? Mandei várias. Mas nenhuma teve resposta. Ela franziu a testa. Eu só recebi uma única. E não fazia muito sentido. Parecia fria.
só dizendo que você ia se dedicar à nova vida e que era melhor a gente se afastar. Rodrigo arregalou os olhos. Eu nunca escrevi isso. Como assim? Eu mandei cartas apaixonadas. Escrevi chorando em várias. Perguntava como você estava. Dizia que sentia sua falta, que queria voltar. Nunca que eu escreveria isso que você está dizendo. Carolina ficou pálida. Então, quem mandou aquela carta? O silêncio foi tão forte que a TV ligada virou só um barulho de fundo sem sentido. Rodrigo respirou fundo. A Cláudia estava perto de você naquela época? Sim, muito. Ela foi a única que ficou. Me levava no médico, me ajudava com as contas. Eu nem imaginava que ela podia... Pode ser que ela tenha interceptado minhas cartas. Mas por quê? Para te afastar de mim. Por ciúmes, por controle. Por algum motivo que talvez nem ela entenda direito. Carolina colocou a mão na boca. Ficou alguns segundos parada, pensando. Eu lembro de uma vez em que eu vi uma carta na bolsa dela. Achei estranho, mas ela disse que era cobrança de conta. Carol, eu mandei e-mail também. Mensagem. Você não recebeu? Eu mudei de chip. Tava sem acesso à internet. Ela dizia que você tinha sumido, que tava em outro mundo, vivendo outra vida. Rodrigo apertou os olhos, sentindo um gosto amargo na garganta. Ela destruiu a gente, e eu deixei. Nesse momento, o telefone de Rodrigo vibrou. Era uma mensagem do Felipe. Consegui o que você pediu. Te mando amanhã, mas já te adianto, você tinha razão. Rodrigo guardou o celular e olhou para Carolina. Amanhã a gente vai saber de tudo. No dia seguinte, Felipe mandou os prints, fotos e uma gravação. Tinha encontrado um antigo entregador de correspondências da rua de Carolina, da época em que tudo aconteceu. O rapaz contou que sempre entregava cartas com carimbo do exterior, todas no mesmo endereço, mas que por instrução da irmã da moça, ele devia entregar na casa do lado. Cláudia dava gorjeta para ele e dizia que a irmã não podia ser perturbada. Além disso, Felipe conseguiu um print de uma antiga troca de e-mails. A conta de Rodrigo recebeu uma resposta estranha, escrita de forma seca e formal. O IP de origem daquele e-mail, a mesma conexão de internet que Cláudia usava na época. Rodrigo sentou com Carolina no sofá. Mostrou tudo. Tá aqui. A verdade. Ela leu, releu. Não acreditava no que via. Ela roubou tudo de mim. Tudo. E de mim também. Carolina começou a chorar. Um choro misturado de raiva, alívio e tristeza. Rodrigo segurou a mão dela. A gente perdeu tempo, mas... Não perdeu tudo. Eu deixei ela mandar na minha cabeça. Eu deixei ela manipular tudo. Agora você sabe. E agora a gente pode seguir diferente. Ela assentiu, ainda chorando. Eu vou encarar ela. Olhar nos olhos. Ela vai me ouvir. Rodrigo ficou em silêncio, respeitando o momento. Mas por dentro, sentia que algo tinha mudado. O peso do passado começava a sair. A verdade estava aí, nua, crua, difícil, mas libertadora. Carolina não foi dormir naquela noite. Depois de tudo que leu, depois de tudo que descobriu, ficou sentada na beirada da cama, olhando pro nada, com os olhos pesados e a cabeça a mil. A decepção com a irmã doía mais do que ela queria mostrar. Era uma mistura de mágoa, vergonha e aquele pensamento que batia forte. Como eu não vi isso antes? Mas junto com a dor, vinha também um certo alívio. Saber que não foi abandonada por Rodrigo. Saber que ele escreveu, que ele tentou, que ele se importava. Tudo isso dava um nó no peito, mas um nó bom. Tipo aquele que segura as pontas de uma coisa que quase desmanchou, mas ainda pode ser salva. No dia seguinte, ela acordou mais leve. Ainda cansada, ainda cheia de dúvidas, mas diferente. Tinha algo ali dentro dela que já não era o mesmo. Talvez fosse o começo de uma mudança. Rodrigo chegou por volta das 10 da manhã. Trouxe café da padaria, pão de queijo quentinho
e um copo de vitamina de mamão. Ele lembrava que ela gostava. Hoje é dia de café especial, ele disse, tentando sorrir. Ana pulou do sofá, abraçou ele como sempre. Carolina ficou parada, por um segundo, olhando os dois juntos e pensou: isso aqui tem jeito. Depois do café, Carolina pediu para conversar sozinha com Rodrigo. Foram para fora, sentaram no degrau da calçada. O sol da manhã batia de leve. Eu tô com medo ainda. Isso não vai mudar de uma hora para outra, mas eu também tô cansada de viver só no medo. Rodrigo escutava, em silêncio. Eu não quero te afastar da Ana, e eu também não quero te afastar de mim. Ele segurou na mão dela. A gente pode ir no nosso tempo, sem pressão. Eu só quero uma coisa de você. Ela disse. Verdade, sempre, mesmo que doa. Eu não aguento mais mentira. Rodrigo fez que sim com a cabeça. Eu prometo. E quero te fazer uma proposta. Que proposta? Não precisa me responder agora, mas pensa com carinho. Deixa eu ajudar vocês a mudar de casa. Um lugar maior, mais seguro, com um quarto só pra Ana. Eu não tô falando de mansão, de luxo. Tô falando de conforto. Só isso. Sem te tirar da sua rotina. Sem mudar sua vida à força. Ela pensou por alguns segundos. Você quer que a gente vá morar com você? Quero. Mas só se você quiser também. Pode ser aos poucos. Pode ser só um fim de semana. Pode ser do seu jeito. Eu só não quero mais viver longe de vocês. Carolina abaixou a cabeça. Era muita coisa. Mas no fundo, era o que ela sempre quis. Eu vou pensar. Já é o suficiente. 2 semanas se passaram. As coisas foram mudando de forma natural. Rodrigo começou a buscar Ana na escola quase todo dia. Levava ela ao parque, ajudava com o dever de casa, cozinhava aos domingos. Carolina foi abrindo espaço. E sem perceber, os 3 já viviam como uma família. Um dia, Carolina acordou com uma dor mais forte que o normal. Aquela dor na barriga que vinha e ia agora tinha vindo com tudo. Rodrigo insistiu em levar ela no hospital. E ela foi. Sem brigar. Sem discutir. Só foi. Fizeram os exames. Fizeram mais alguns. O médico chamou os 2 na salinha branca, com aquele olhar de quem vai dar uma notícia difícil. Carolina, a gente encontrou um tumor no seu ovário esquerdo. Ainda precisamos de mais exames para saber o estágio exato, mas é preciso começar o tratamento o quanto antes. O chão dela pareceu desaparecer. Rodrigo segurou firme na mão dela. Ela não chorou. Só ficou em silêncio, ouvindo cada palavra, tentando entender o que viria depois. Do lado de fora, Ana brincava com uma enfermeira, sem ter ideia do que estava acontecendo. Carolina só disse uma coisa. Eu não quero que ela saiba ainda. Rodrigo respeitou, mas sabia que aquele era um novo começo, e dessa vez, ele não ia deixar Carolina passar por isso sozinha. No sábado, Rodrigo levou as 2 para conhecer um apartamento simples, mas aconchegante, num bairro mais calmo. 2 quartos, varanda pequena, cozinha com armários novos, tudo, arrumado, limpo, seguro. A gente pode alugar esse lugar, sem pressa, só para ter mais espaço. O quarto da Ana já tem até uma cama de princesa. Ana correu para ver, entrou pulando no colchão. Mãe, tem até cortina rosa. Carolina andou devagar pelos cômodos. Passou a mão na parede, olhou pela janela. Tinha uma árvore em frente. Barulho de passarinho. Nada de som alto, nada de vizinho gritando. Ela respirou fundo. Você tem certeza que quer fazer isso? Tenho. Você quer? Ela pensou por um instante. Quero. A mudança foi num domingo. Tudo simples, com poucas caixas e muito sorriso. Rodrigo chamou 2 amigos para ajudar. Ana arrumou seus brinquedos em uma prateleira nova. Carolina ajeitou as roupas no guarda-roupa. E pela primeira vez em muito tempo, o lar parecia lar de verdade. No fim da noite, os 3 estavam no sofá, enrolados numa coberta, assistindo filme e comendo pipoca. Carolina deitou a cabeça no ombro de Rodrigo. Ele passou o braço por cima, sem dizer nada. Era só o começo. Mas era um começo juntos.
Cláudia nunca soube perder. E ver a irmã finalmente recomeçando a vida com Rodrigo foi, para ela, como engolir vidro. Tava doendo. Não porque ela se importava com Carolina, mas porque odiava não ter mais o controle. Era isso. O controle. Aquilo que por anos ela teve com facilidade. Manipulava, dizia como deviam ser as coisas, decidia por todos, dava os conselhos certos. E agora ninguém mais ouvia. Ninguém mais obedecia. Ela viu nas redes sociais. Viu uma foto simples. Carolina, Rodrigo e Ana sentados num sofá comendo pipoca. A legenda era só um emoji de coração. Nada demais. Mas aquilo acendeu um fogo nela que não apagava mais. Ah, não. Vocês acham que venceram? Ela disse em voz alta, sozinha na sala, com o celular na mão. Isso não vai ficar assim. E ali começou o plano. Cláudia sabia que, para bater forte, tinha que ser em cheio. E o único ponto fraco daquela história toda ainda era a saúde da irmã. Ela sabia que Carolina não tinha contado para ninguém sobre o diagnóstico completo. Sabia que ainda não tinha iniciado o tratamento de verdade, só exames e consultas. E sabia também que Rodrigo estava envolvido até o pescoço. A chave era essa: usar a fraqueza de Carolina para colocar tudo a perder. Na segunda-feira de manhã, Cláudia apareceu de surpresa na nova casa. Tocou a campainha como se fosse só uma visita qualquer. Rodrigo atendeu. Quando viu quem era, deu um passo para trás. O que você quer? Conversar com a minha irmã. Eu ainda sou da família, não sou? Rodrigo ficou firme. Não sei. Você andou fazendo de tudo para acabar com ela. Isso é a sua versão. Deixa eu falar com ela. Carolina apareceu na porta, de chinelo, cabelo preso, ainda com a blusa de dormir. O que você tá fazendo aqui, Cláudia? Vim conversar. Só isso. 5 minutos. Rodrigo não queria deixar, mas Carolina assentiu. Eles foram para a cozinha. Ana ainda estava dormindo. Cláudia não enrolou. Eu sei que você tá doente. Carolina travou. Ficou gelada. Quem te contou? Não precisa me contar. Eu pesquisei. Vi você entrando no hospital. Vi você saindo de consulta. Sei do tumor. Sei que tá escondendo isso da Ana. Carolina ficou em silêncio. O rosto ficou pálido. Isso é problema meu. Não quando você tem uma filha pequena e um pai recém-aparecido bancando o Salvador. Carolina, abre o olho. Você tá fragilizada. E se você piorar, quem vai cuidar da Ana? O ricaço aí? Ele tem vida demais pra isso. Ele vai acabar fugindo. E sua filha vai ficar largada. Cala a boca, Cláudia. Não, você que vai me ouvir. Eu entrei com um pedido de guarda provisória. Carolina arregalou os olhos. O quê? Isso mesmo. Entrei com processo. Tô alegando que você tá em condição instável, com a saúde comprometida e que a Ana precisa de estabilidade. Você tá louca? Louca não. Prevenida. Se você piorar, a justiça vai ter que decidir. E eu quero garantir que a Ana fique com alguém da família. Isso é vingança. Isso é proteção. Proteção de quem? Você nem gosta da Ana. Nunca se importou. Melhor comigo do que com um cara que sumiu por 7 anos e agora acha que pode comprar tudo. Carolina. Tremia. Sentiu as pernas bambas. Sai da minha casa. Cláudia levantou. Pegou a bolsa. Eu só tô avisando. O que tá acontecendo aqui parece bonito, mas é frágil. E quando desmoronar, quem vai estar lá para pegar os cacos sou eu. De novo. Ela saiu, deixando o rastro de veneno no ar. Carolina não conseguiu conter as lágrimas. Rodrigo entrou correndo quando viu a porta bater. O que aconteceu? Ela entrou com um processo. Pela guarda da Ana, Rodrigo arregalou os olhos. Ela não pode fazer isso. Pode. E fez. Vai dizer que eu tô doente, que não tenho estrutura, que você é um desconhecido. Rodrigo puxou uma cadeira, sentou na frente dela e segurou suas mãos. Então a gente vai lutar. Juntos. Carolina olhou para ele com os olhos molhados. E se ela vencer? Ela não vai. Porque agora você tem alguém do seu lado. Naquele momento, o que parecia ser um recomeço tranquilo virou outra vez uma tempestade.
Mas dessa vez, Carolina não estava sozinha no barco. Carolina acordou sentindo o corpo diferente. Não era só cansaço. Era um tipo de fraqueza que vinha de dentro, que deixava tudo mais difícil. Levantar da cama parecia um esforço gigante. O estômago embrulhado, o suor frio, a cabeça pesada. Tentou disfarçar. Levantou devagar, tomou banho, forçou um café da manhã simples. Ana já estava acordada, brincando com as bonecas na sala, e Rodrigo preparava o café, distraído, contando alguma história engraçada do trabalho. Ela sorria, fingia que estava ouvindo, mas mal conseguia se manter de pé. Quando sentou à mesa, a vista escureceu por 2 segundos. Precisou se apoiar. Carol? Rodrigo percebeu. Tá tudo bem? Tô, só tô meio tonta. Ele largou a xícara na hora e foi até ela. Deita. Agora. Eu levo você no hospital. Não precisa. Deve ser só queda de pressão. Não é só isso. Eu te conheço. Ela tentou insistir, mas ele já estava pegando a bolsa, chamando a Ana e pegando as chaves do carro. Em minutos, estavam a caminho do hospital. No caminho, Carolina ficou calada. Rodrigo segurava o volante com força, preocupado. Ana, no banco de trás, parecia entender que algo estava estranho. Não falava, só olhava pela janela. No hospital, fizeram exames, tomografia, sangue. Carolina foi colocada numa maca, deitada com soro no braço. Rodrigo ficou do lado dela o tempo inteiro, sem sair, sem falar muito, só ali, junto. Quando o médico voltou com o resultado, Rodrigo se levantou na hora. O homem fechou a porta da sala e puxou uma cadeira para sentar. A situação é mais séria do que a gente imaginava, ele disse. O tumor aumentou. Está pressionando órgãos próximos. Isso explica as dores, as quedas de pressão, a tontura. Carolina só conseguia olhar para frente, sem piscar. O tratamento precisa começar imediatamente. E talvez a gente precise operar. Rodrigo se aproximou. Quanto tempo a gente tem? A gente não fala mais em tempo. A gente fala em ação. Ela precisa começar a quimioterapia. Amanhã, se possível. Carolina engoliu seco. Piscou rápido, tentando não chorar. E... tem chance? Sempre tem. Mas vai ser difícil. E ela vai precisar de apoio. Muito apoio. Rodrigo assentiu. Pegou na mão dela. A gente tá aqui. Quando o médico saiu, o silêncio ficou pesado. Eu tô com medo, Rodrigo. Ela disse, quase num sussurro. Eu também. Mas a gente vai passar por isso junto. Ela respirou fundo. As lágrimas caíram de leve, sem barulho. Ele não falou nada, só puxou a cadeira e ficou ali, segurando firme. Ana entrou depois, com uma enfermeira. Mãe, você vai dormir aqui? Carolina limpou os olhos. Só hoje, filha. A mamãe vai fazer uns exames importantes. Eu posso te dar meu ursinho para você não ficar com medo. A menina tirou um ursinho velho da mochila e entregou para ela. Carolina segurou, abraçou e o coração dela quebrou por dentro. Obrigada, meu amor. Esse ursinho vai me proteger. No fim do dia, Rodrigo foi buscar umas coisas em casa. Voltou com roupas, escova de dente e um caderno de Ana com recadinhos, coloridos. Te amo, mamãe. Vai ficar tudo bem, não chora. Carolina leu cada recado com os olhos cheios. Na manhã seguinte, começou a quimioterapia. A sala era fria, cheia de cadeiras enfileiradas, gente careca, magra, com olhar, cansado. Carolina entrou com o coração pesado. Rodrigo ficou do lado de fora, mas cada vez que ela olhava para a porta de vidro, ele estava lá, sentado, esperando, presente. A primeira sessão foi dura. Vomitou, teve febre, ficou fraca. Precisou ficar internada mais uma noite. Rodrigo organizou tudo. Levou Ana na escola, cuidou da casa, comprou os remédios, ligou para a mãe dele, explicou tudo, pediu descrição. Falou com o advogado sobre o processo de guarda movido por Cláudia. Disse que nada mudaria, que a prioridade agora era cuidar da Carolina.
Numa tarde, Carolina olhou para ele com o rosto pálido e olhos fundos. Você devia ir embora. O quê? Eu tô um trapo, Rodrigo. Tô doente, tô acabada. Você não precisa passar por isso. Eu quero passar. Com você. E se eu não melhorar? Então eu vou continuar aqui. Mesmo assim, ela virou o rosto. Tentava não chorar, mas não dava. Eu não queria que a Ana me visse assim. Ela não vê. Ela vê a mãe mais forte do mundo. Porque é isso que você é. Carolina desabou. Chorou ali mesmo, no peito dele. Um choro engasgado, doído, com tudo que ela estava segurando. Rodrigo não disse mais nada. Só abraçou. Ficou com ela, como prometeu. Do lado de fora, Ana desenhava na sala de espera. Um sol, uma árvore e 3 bonequinhos de mãos dadas. O mesmo desenho de sempre. Mas agora, com uma frase nova escrita embaixo. Vai ficar tudo bem. Cláudia não apareceu mais nas semanas seguintes. Nem mensagem, nem ligação. Nada. Mas Rodrigo e Carolina sabiam que o silêncio dela não era paz. Era preparo. Cláudia era assim. Se afastava quando queria fazer algo grande. O tipo de pessoa que se alimentava de controle e agora, sem ele, estava armando alguma coisa por fora e não demorou para a bomba chegar. Naquela segunda-feira chuvosa, Rodrigo estava saindo do hospital com Carolina. Ela tinha acabado mais uma sessão de quimioterapia. Estava pálida, mas forte. Mesmo doendo, mesmo cansando, ela estava firme. Ana ficou com uma vizinha amiga e os dois estavam indo direto para casa. No caminho, o celular de Rodrigo apitou. Uma notificação de e-mail jurídico. Ele abriu e ficou branco. O que foi? Carolina perguntou. Rodrigo encostou o carro no acostamento, virou o celular para ela e mostrou. Era uma notificação oficial. Uma audiência. Data marcada. Motivo. Pedido de guarda provisória de menor, feito pela tia materna, Cláudia Menezes. Meu Deus, ela tá indo até o fim com isso. Ela tá dizendo aqui que eu não tenho condição nenhuma de cuidar da Ana, que tô debilitada, que moro com um homem que não sou casada, que tô colocando a filha em risco. Rodrigo apertou o volante com força. Isso é ridículo. É uma mentira atrás da outra. E o pior. Carolina passou os olhos no texto. Ela anexou fotos, minhas do hospital, meus exames. Como ela conseguiu isso? Rodrigo ficou em silêncio. Já tinha uma ideia. Talvez alguém de dentro. Alguém que ela conhece no hospital. A Cláudia é do tipo que paga para conseguir o que quer. Carolina encostou a cabeça no vidro do carro, os olhos cheios. Eu não acredito que a minha própria irmã tá tentando tirar minha filha de mim. Rodrigo pegou a mão dela. Ela não vai conseguir. A gente vai se defender. Naquela noite, eles sentaram na sala com Ana dormindo no quarto e ligaram pro advogado. O mesmo que já estava cuidando do processo anterior. Explicaram tudo. O homem ouviu com calma e disse direto. A Cláudia entrou com uma ação estratégica. Ela quer que a justiça pense no bem da criança, alegando que a mãe está debilitada e que o pai não tem vínculo oficial com a filha. Mas o DNA já provou que sou o pai, Rodrigo rebateu. Sim, mas ela tá usando o argumento de que você sumiu por anos, que só apareceu agora e que a criança precisa de estabilidade. E a condição de saúde da Carolina tá sendo usada como o centro da ação. Isso é podre, Carolina falou com raiva. Ela tá usando minha doença como arma. Infelizmente, a justiça escuta todo mundo. Mas se a gente provar que a Ana tá segura que tem amor, estrutura, rotina e principalmente que a menina não quer sair de onde está, temos grandes chances de derrubar isso. E como a gente prova isso? Contudo, fotos, vídeos, testemunhas, relatórios da escola. E se for possível, até com um depoimento da Ana, se o juiz autorizar, claro. Carolina respirou fundo. Sentia o mundo girando de novo. Justo agora que ela achava que tudo estava entrando nos trilhos, que Ana estava feliz, que o medo estava recuando. E então a irmã vinha e puxava o tapete. No dia seguinte,
Cláudia mandou mensagem. Eu avisei que não ia ficar de braços cruzados. O que eu faço é pro bem da Ana. Se quiser resolver de forma amigável, podemos conversar. Mas aviso, tenho provas e testemunhas. Rodrigo viu a mensagem e não respondeu. Carolina só apagou. 2 dias depois, chegou a confirmação da data da audiência. Faltavam 7 dias. Rodrigo passou a semana reunindo tudo. Pegou declarações da escola da Ana, vídeos dos dois juntos, prints das conversas com a médica de Carolina, mostrando que o tratamento estava em andamento e que ela estava respondendo bem. Carolina escreveu uma carta de próprio punho, falando da vida que levava, do amor que sentia pela filha e do quanto se dedicava a ela. A diretora da escola topou testemunhar. Uma vizinha também. Até o pediatra da Ana se ofereceu para escrever um documento reforçando que a menina estava saudável, bem cuidada e emocionalmente estável. Mesmo assim, o medo rondava. Na véspera da audiência, Ana percebeu que os pais estavam tensos. Por que vocês estão assim? Rodrigo agachou na frente dela, pegou suas mãozinhas. A gente vai numa reunião muito importante amanhã, filha. Sobre você. Eu fiz algo errado? De jeito nenhum. É porque tem uma pessoa que acha que você devia morar em outro lugar, Ana. Franziu a testa. Mas eu quero morar aqui. Com vocês. A gente sabe. E vamos explicar isso pro juiz. Mas você só precisa continuar sendo você. Alegre, verdadeira, corajosa. Ela assentiu. Depois subiu na cama e abraçou os dois. Naquela noite, Rodrigo não conseguiu dormir. Ficava imaginando Cláudia entrando no tribunal cheia de mentiras, falando bonito, posando de boa irmã, enquanto Carolina, doente, lutava com tudo o que tinha. No dia seguinte, tudo seria decidido. E Cláudia vinha com a faca nos dentes. Era uma manhã abafada, daquelas em que o céu fica nublado, mas o calor não dá trégua. Carolina acordou mais cedo que o normal. O estômago embrulhado. Não era por causa da químio, nem da fraqueza que insistia em rondar o corpo. Era nervoso. Era medo. Era raiva. Tudo misturado. Rodrigo preparava o café, tentando não deixar o nervosismo transparecer. Mas cada passo dele pela cozinha era acelerado demais. Cada gole de café era mais um jeito de disfarçar a tensão. Ana ainda dormia. A casa, pela primeira vez em semana, estava em silêncio. A audiência era às 9 em ponto. O fórum ficava no centro da cidade. Rodrigo deixou Ana com a diretora da escola, que tinha se oferecido para cuidar dela enquanto tudo acontecia. Carolina queria levá-la junto, mas os dois sabiam que o ambiente seria pesado demais. No caminho, o carro parecia pequeno. Rodrigo segurava o volante com força. Carolina olhava pela janela, pálida, mas firme. Acha que ela vai mentir? Ela perguntou. Ela vai, mas a gente tem a verdade. Chegaram ao prédio do fórum às 8h40. Já tinha gente lá. Cláudia estava na entrada, com salto alto, maquiagem carregada, vestido discreto. Ao lado dela, um advogado com cara de quem sabia blefar. Quando viu os dois, Cláudia soltou um sorrisinho debochado. Rodrigo segurou a mão de Carolina com força. Não solta, ele disse. A audiência começou pontualmente. A juíza era uma mulher de voz calma, mas postura dura. Na sala, só os envolvidos. Rodrigo, Carolina, Cláudia, os advogados e uma assistente social que tomava nota de tudo. Nada de plateia. Nada de plateia. Era fechado. Íntimo. Tenso. Cláudia foi a primeira a falar. Meritíssima. Minha irmã está gravemente doente. Não está em condição física nem emocional para cuidar de uma criança de 6 anos. Ela está em tratamento contra um câncer. Agressivo, e por mais que a gente torça pela recuperação dela, não se pode ignorar a realidade. A menina precisa de estabilidade. A juíza anotava com expressão neutra. E o pai? Apareceu agora, depois de anos sumido. Não tem relação. Construída com a filha, não tem vínculo legal. Mora com a mãe da menina sem ser casado.
Como a justiça pode entregar uma criança a alguém que mal conhece a filha? Rodrigo respirou fundo. O advogado dele pediu a palavra. Meritíssima, temos os registros do exame de DNA que comprovam a paternidade. Também temos registros da escola, que mostram a presença ativa do pai nos últimos meses, além de vídeos e testemunhos que comprovam o vínculo entre eles. Sobre a saúde da mãe, temos aqui relatórios médicos que mostram que ela está em tratamento, acompanhada, e tem respondido bem. A juíza olhou os documentos. Pediu silêncio. Depois, foi a vez de Carolina falar. Ela se levantou devagar, com as pernas fracas, mas a voz firme. Meritíssima, eu tô doente. Isso é verdade. Mas eu não tô morta. Eu tô lutando. Cada dia. Por mim. Pela minha filha. E o Rodrigo, ele não sumiu. Ele foi afastado. Por mim, pela situação, por uma escolha que eu fiz na época achando que era a certa. E depois, pela manipulação da minha irmã. Hoje, ele é o pai que a Ana sempre mereceu. Cláudia revirou os olhos, mas a juíza a mandou ficar em silêncio. E a senhora tem condição de cuidar da filha? Com ajuda, sim. Sozinha, não mais. Mas ninguém cuida sozinho. Nem quem tá saudável. Eu tenho o Rodrigo. Tenho minha filha. Tenho gente que me apoia. A Cláudia não é essa pessoa. A assistente social pediu para entregar um relatório. Ela visitou a casa dos dois semanas antes, sem avisar. No papel, estavam descritas a rotina de Ana, o afeto visível, o cuidado de Rodrigo com a menina, a força de Carolina mesmo no tratamento. Mas foi o próximo item que virou o jogo. O advogado de Rodrigo pediu permissão para exibir uma gravação. Meritíssima, temos um áudio enviado por engano para o WhatsApp da senhora Carolina. Trata-se da senhora Cláudia conversando com uma terceira pessoa, dizendo claramente que o objetivo da ação era tirar o controle da vida da irmã e fazer aquele ricaço sentir o peso de brincar de casinha. A juíza autorizou. O áudio foi colocado no Viva Voz. A voz de Cláudia era clara, sem espaço para dúvida. Se ela perder a guarda, pelo menos vai aprender a não dar as costas para mim. E ele, esse bonitão de novela, vai pensar 2 vezes antes de se meter com gente, como a gente. Vai doer no bolso, vai doer no ego. Eu sei o que tô fazendo. Silêncio. A juíza interrompeu o som. Cláudia ficou paralisada. O advogado dela tentou falar, mas a juíza o cortou. Não quero ouvir justificativas agora. O áudio é claro. Depois, de mais alguns minutos, veio a decisão ali mesmo, na hora. A juíza disse em tom direto: o pedido de guarda provisória é negado. A criança deve continuar com os pais, sob acompanhamento da assistência social e com recomendação de continuidade do tratamento da mãe. A senhora Cláudia será investigada por possível falsidade ideológica e tentativa de fraude processual. Cláudia se levantou bruscamente. Isso é uma armação. Eu sou da família. Família cuida, respondeu a juíza. Família não destrói. Rodrigo abraçou Carolina. Ela tremia, mas agora era de alívio. Um alívio que ela não sentia fazia anos. A luta ainda não tinha acabado. Mas aquela batalha, eles tinham vencido. Depois da audiência, a vida não voltou ao normal. Mas começou a andar mais leve. Carolina ainda fazia o tratamento. Tinha dias bons, dias ruins. Tinha dias que conseguia rir com a Ana na sala, dançar uma música boba na cozinha, comer um pedacinho de pudim. E tinha dias que só conseguia ficar deitada, com o lenço na cabeça, os olhos fundos e a vontade de sumir. Mas agora, ela não estava mais sozinha. Rodrigo seguia firme, presente. Ele aprendeu a dar banho na Ana, a fazer o penteado que ela gostava, a cozinhar o arroz do jeitinho que a Carolina ensinou. Virou parte da rotina, parte da casa, parte delas. E Ana florescia. Tava mais falante, mais segura. Levava desenhos para a escola, falava do meu pai Rodrigo com orgulho. Tinha noites que ela deitava entre os dois, com os 2 braços abertos, segurando a mão de um e do outro, e falava baixinho.
Agora eu tenho uma família completa. Carolina ouvia aquilo com os olhos marejados. Um dia, enquanto dobrava umas roupas no quarto, Ana chegou com uma caixa nas mãos. Era uma caixa antiga, de papelão, com umas fitas soltas. Mãe, achei isso no armário de cima. É seu? Carolina pegou a caixa e sentou na cama. Abriu devagar. Dentro estavam algumas cartas amassadas, fotos antigas e um envelope mais grosso, diferente. Ela pegou o envelope e reconheceu o nome na letra da frente. Rodrigo. O coração acelerou. Abriu com cuidado. Dentro, uma carta escrita à mão, com apenas e centos e letra firme dele, datada de anos atrás. Carol, se você estiver lendo isso é porque alguma coisa boa aconteceu. Talvez o destino tenha deixado essa carta chegar até você. Eu só queria dizer que, mesmo do outro lado do mundo, você nunca saiu de mim. Nunca deixei de pensar em nós. E se um dia a gente se reencontrar, se um dia isso tudo fizer sentido, quero que saiba de uma coisa simples. Eu ainda te amo, Rodrigo. Carolina sentiu o chão sair. Aquela carta nunca tinha chegado. A Cláudia, claro. Mais uma carta que ela escondeu. Ana olhou curiosa. É do papai? É, filha. É de muito tempo atrás. Naquela noite, Carolina não falou nada. Guardou a carta, perto do peito, como se quisesse manter aquele sentimento ali, quentinho. Esperou Ana dormir, colocou o envelope na bolsa e ficou sentada na sala pensando. Rodrigo chegou do trabalho mais tarde, cansado, mas com aquele sorriso de sempre. Tá. Tudo bem? Tá. Só preciso te mostrar uma coisa. Ela entregou a carta para ele. Ele leu. E ficou mudo por um tempo. Eu lembro dessa carta. Achei que você tinha rasgado, ou jogado fora. Ela nunca chegou. Tava guardada, escondida. A Cláudia pegou, assim como as outras. Rodrigo sentou do lado dela, respirou fundo. Que ironia. A gente passou tanto tempo achando que o outro tinha desistido. Mas no fundo, a gente só estava preso nos erros dos outros. E agora? Agora a gente tá aqui. Juntos. É o que importa. Carolina encostou a cabeça no ombro dele. Ficaram assim, por um tempo, em silêncio, só sentindo o momento. Tem mais uma coisa, ela disse. Mas você precisa me prometer que não vai fugir. Eu não vou. Ela levantou devagar, foi até a estante e pegou uma caixinha pequena de madeira. Entregou para ele. Rodrigo abriu. Lá dentro tinha uma aliança simples, fina, e uma folha de caderno dobrada. Na folha, um bilhete escrito à mão, por ela, com uma caneta azul já apagada em alguns pontos. Se um dia ele voltar, se ainda for ele, se o amor sobreviver, talvez eu diga sim. Rodrigo fechou os olhos, sentiu a garganta fechar. Isso é um pedido? É uma resposta, ela disse. Ele tirou a aliança da caixa, pegou a mão dela, não disse nada. Só colocou. E naquele gesto, sem discurso, sem plateia, sem promessas de novela, os dois se entenderam. Ana apareceu no corredor, coçando os olhos com os pés descalços. Vocês estão chorando? Rodrigo enxugou os olhos. Não, filha. A gente tá só começando uma nova parte da nossa história. Ela se aproximou, olhou a aliança e sorriu. Então, agora somos uma família de verdade? Sempre fomos, amor. Carolina disse. Só faltava a gente perceber. Naquela noite, sem festa, sem brinde, sem nada grandioso, os três sentaram no chão da sala, dividiram um pedaço de bolo de chocolate que sobrou do almoço e riram de bobeira. Ali, no simples, no imperfeito, na bagunça bonita do dia a dia, a verdade final apareceu. Eles nunca deixaram de ser uma família. Só estavam esperando o momento certo para se encontrar de novo. E agora tinham decidido não se perder mais, nunca mais.